sou Enilda, sou professora de Nhangatu, sou indígena Borari, Alter do Chão, né? Eu estou usando óculos, tenho cabelos grisalhos, tenho 55 anos, estou vestida com a nossa uniforme da nossa escola, que simboliza a floresta, que é o verde, e ela tem um símbolo de uma casa com um livro e uma árvore. E o símbolo da nossa escola em Libras, ele é um livro e uma árvore brotando. E a nossa escola, ela tem uma história desde 2017 com a inserção da educação escolar indígena, que foi uma luta do povo Borari, de Alter do Chão, pela necessidade, né, de ter uma escola próxima da casa dos alunos. E os alunos indígenas se deslocavam muito distante para estudar. Então, os povos daqui lutaram para que essa escola recebesse também os alunos indígenas. A escola, ela não é reconhecida indígena, mas ela está dentro do território, e os indígenas, eles têm direito, né, de ter as suas aulas da língua e do notório saber, porque a lei ampara isso. Então a escola, ela tem essa ligação, e eu digo assim que a escola, ela tem um legado de uma história dessa inserção da educação escolar indígena por não ser indígena, mas está dentro do território indígena. E isso já é o quê? Direito dos próprios alunos indígenas. Mas a escola poderia ser indígena? Ela poderia, mas existe toda uma história da Dorothy como escola do campo. Ela tem uma história, e a Dorothy também lutou pelos povos, pelos direitos sociais, pelo meio ambiente, e nós trazemos, né, dentro da escola esse legado da Dorothy e dos povos originários, que são os povos indígenas. Então eu digo que foi um casamento, né, da história da irmã Dorothy com os povos indígenas, porque ela também trabalhava com eles. Então nós aqui como professores, nós só temos o quê? Essa missão de passar esse conhecimento. É o que nós trazemos para nós e para os alunos. O conhecimento que eles trazem de casa, dos seus antepassados, dos seus avós, com o que a gente tem. Que hoje em dia eu digo que a nossa história, ela não está dentro dos livros, ela está na vivência. Eu quero falar um pouco de expandir conhecimento. Nós já fizemos bastante projetos dentro da escola, né? Além do projeto Arqueologia na Escola. A escola, ela já está conhecida até internacional. Ela já participou dos encontros dos povos indígenas em Brasília, né? Que ela contou a história justamente do que eu falei, dela não ser indígena, mas ter educação escolar indígena. A gente já foi participar da Unicamp por 2 vezes para falar um pouco dessa língua, dessa educação, que é a educação do campo com a educação indígena, né, e a língua, todo esse saber tradicional. Também nós já fizemos um projeto para ir para a Colômbia. Na época a gente conseguiu passar, só não fomos por causa da pandemia. Eu digo assim, por que é importante? Porque a nossa história, ela não tem que ficar só para nós. Ela tem que ir além, para as pessoas conhecerem e ver a realidade do que é agora. Porque não adianta o meu conhecimento ficar comigo, eu tenho que passar para aqueles que estão ao meu redor. Então, do que vale o meu conhecimento se eu não passo para os demais? Então eu preciso que alguém lá do outro lado do mundo conheça. Olha, a Escola Irmã Dorothy está em cima de um sítio arqueológico. É uma escola que trabalha a arqueologia dentro da disciplina do Nhangatu e do notório. Os alunos do pré, eles sabem, se eles verem um desenho, olha a pintura rupestre, olha aquilo ali, a arqueologia, nossa, isso aqui é um artefato. Então eles já trazem consigo, além de ter a essência, né, digo que do artesanato, tem muito isso da vivência, da cerâmica, do trançado, da pintura, das cuias, dos grafismos. Isso é muito vivo com eles, isso é muito assim, eu digo que eu acho que é brilhante, que os olhos deles têm brilho, né? Vocês viram hoje o fato de só deles falarem que eles são indígenas, e aquela euforia, aquele aplauso, se é para pintar, eles têm o desejo de pintar. Então tá neles, não sou eu que vou dizer, olha, você tem que se pintar, não, tá neles, é deles, essa vivência, essa alegria. E isso me contagia como professora, me contagia porque eu posso, como ser uma professora, passar o meu conhecimento para aqueles que estão lá longe, através de quê? De um documentário, de uma peça que se foi, de um colar que alguém está usando. Então é história. E quando ele foi registrado, né, eu falava para o diretor que foi uma descoberta, foi uma riqueza para nós. Porque quem imaginava, quem passava na frente e imaginar que aqui é um sítio arqueológico? Ninguém. Ninguém imaginava. Então,
o impacto que ele teve foi geral, assim, dentro da escola, para os alunos, quando começaram a demarcar o sítio, né? Gente, que susto! Essa peça que está em minhas mãos é uma peça assim, muito especial quando foi encontrada aqui no sítio arqueológico Macucal, na Escola Irmandórios, em 2018. Então, nesse período, né, a descoberta do sítio foi um fato muito histórico para a nossa escola, porque jamais imaginaríamos que a nossa escola estava situada dentro de um sítio arqueológico. E numa certa tarde, a gente, na brincadeira com as crianças, eu esbarrei, né, numa peça assim, e o interessante é que antes de ter esse contato com a arqueologia, eu entrei numa sala, nos seminários que estavam acontecendo na UFOPA, numa sala errada. Então eu ia para um seminário e acabei entrando na sala da arqueologia. E quando eu entrei nessa sala, eu vi o rapaz estar explanando as imagens dos artefatos, das cerâmicas, e aquilo me chamou a atenção. E aí eu acabei ficando lá. E passou com o tempo, eu descubro aqui, né, um pedacinho de um artefato, eu lembrei, nossa, eu assisti aquela aula daquele rapaz, então eu vou ver o que é isso. E aí eu levantei, e quando mais eu andava no espaço, mais eu encontrava artefatos. Eu falei, nossa, então aqui é um sítio arqueológico. E eu falei, crianças, olha que legal, a gente está em cima de um sítio arqueológico, porque eu já tinha esse conhecimento da aula do rapaz anterior. Aí eu vou procurar algo aqui para ver se realmente é. Ele falou, como que é, professora? Aí eu falei, olha, são esses pedaços aqui, né? Eu peguei um pedacinho no chão, são um pedaço de cerâmica, que são artefatos. Aí ele, então eu vou procurar também. Então nós estávamos lá na aula, que era externa, né? E quando ele varou e falou, professora, eu encontrei uma riqueza. Aí ele veio, né, com essa peça na mão. E ele veio tremendo, assim, com aquela alegria que ele também fez parte dessa história. Ele descobriu ali um artefato, né? E aquilo para mim marcou e me emocionou muito, esse pequeno pedaço, mas tem uma grande história. E ele falou, isso aqui também é um artefato? Eu disse, sim, aqui é contada a história dos povos originários. Então eu comecei a contar, né, dos povos indígenas, do povo Borari, dos Tupinambá. E aí ele se fez uma roda de conversa ali naquele momento. A partir desse momento nasceu o desejo de conhecer mais, de aprofundar mais sobre essas cerâmicas. E aí parti para o FOPA atrás da Anne, que trouxe para dentro da escola em 2018 a arqueologia na escola, que eles aprendem desde o pré até o 9º ano. Para mim a arqueologia, ela é mais que ciência. Ela é uma história que conta da nossa vida, dos nossos antepassados. Eu sempre me emociono porque eu lembro das minhas avós, das minhas tias que faziam a roda de mulheres e ali produziu a cerâmica cantando, né, na língua que até então eu não entendia direito, mas elas estavam cantando com aquela alegria, cada um com seu sentimento, com sua história. Então vejo que a cerâmica ela nasce muito das mulheres, da mão das mulheres, mas hoje em dia a gente também tem grandes ceramistas, mas a lembrança que eu tenho que são as mulheres que trançavam ali todo o saber da cerâmica. E essa peça é uma peça muito importante para mim, que foi uma das peças que me chamou muito a atenção. Então ela é a minha história entre a arqueologia, o notório saber, o Nhangatu e até a própria história da minha vida.